Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa. Esta é a primeira videoaula do segundo bimestre. Aqui no segundo bimestre nós vamos dar continuidade a alguns conteúdos que nós vimos lá no primeiro bimestre, mas também vamos aprender algumas expressões novas, vamos aprender também alguns conteúdos gramaticais novos, tá bom? E assim, então vamos lá. Nessa primeira aula, e como sempre eu trago um warm-up, que seria um aquecimento, né? Como aquecimento, eu trouxe uma conversation, ou seja, um diálogo, uma conversação. E esse diálogo tem como título I get up at noon. Isso aqui, I get up at noon. E aí nessa frase tem uma expressãozinha que eu gostaria que vocês vissem. Pronome eu, I, e é justamente get up. O que seria get up em português? Get up é quando você acorda e levanta pela manhã. Não é o ato de acordar, e sim o de levantar da sua cama, tá bom? Porque acordar seria wake up. E aqui nós temos I get up, ou seja, quando você acorda e levanta. E aí, no título do texto, ele diz I get up, ou seja, eu levanto, né? Acordo, também pode ser um sinônimo. At noon. At noon é uma expressão de tempo. Noon seria meio-dia. Então, o título do texto, né, do nosso diálogo é I get up at noon, ou seja, eu acordo ao meio-dia. Olha, uma frase no simple present, no presente simples, que nós tínhamos visto em aulas anteriores. Por exemplo, se fosse she gets up, né? Aqui nós aplicaríamos aquela regrinha que vocês viram nas aulas passadas, porque para o pronome he, she e it, nós acrescentamos o s, né? E dependendo do verbo, acrescentamos es. Mas isso aí foi conteúdo da aula passada. E aí o que eu quero que vocês vejam aqui no texto. Todos os textos que são colocados nas atividades, eles têm um motivo. Ó. Esse texto ele tem algumas frases no presente simples e ele vai ter várias expressões de tempo que a gente vai ver hoje, tá bom? O uso aqui também do what, né? E outras coisinhas que a gente vai ver aqui mais à frente. Antes de eu passar frase por frase do texto, eu gostaria que vocês ouvissem o diálogo. Vamos lá. Conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Então aqui foram dois nativos, né? Em um diálogo. E eu gostaria de passar algumas frases, algumas expressões aqui do texto com vocês. São Jack e Amy, eles estão na frente de um restaurante, tem uma imagem ilustrativa. E como eu disse, o título do texto é Eu acordo ao meio-dia, mas vamos ver onde é que isso se encaixa aqui no texto. Jack diz assim, let's go to the park on Sundays. Olha aqui, vamos ao parque ao domingo. Ele diz, ok, but, olha, mas, let's go in the afternoon. Olha, let's go, vamos, in the afternoon. Olha a expressão de tempo aqui, in the afternoon. Afternoon é de tarde, então, ok, vamos, mas nós vamos à tarde. Por que que vai à tarde? Ele vai dizer, olha, ela vai dizer, I sleep later on weekends. Olha, I sleep later on weekends. E aí essa frase, a gente vai pegar aqui, olha, sleep. Sleep é dormir. Sleep later, ou seja, é dormir tarde. Dormir tarde. E aí o que ela disse? I sleep later, ou seja, eu durmo tarde. Quando? On weekends. On weekends é outra expressãozinha de tempo também, olha. On weekends é no finais de semana. Aos finais de semana, ela o que? Sleep later, ou seja, ela dorme tarde. Vamos continuar. E aí Jack diz, what time do you get up on Sundays? Olha só, what time, de que horas, what time, de que horas, do you get up on Sundays? Olha, de que horas você acorda, né, levanta
aos domingos? Olha, do you get up on Sundays? Olha o uso do auxiliar do aqui para fazer a pergunta. Nós vimos isso também na aula passada, né? What time do you get up? Que horas você acorda aos domingos, on Sundays? E ela diz, at 10 o'clock. 10 o'clock, olha, 10 às 10 horas. Olha aqui, at 10 o'clock. Expressãozinha de tempo, at 10, 10 o'clock, hora. Às 10 horas ela acorda ao domingo. E Jack diz, oh, that's early. Olha essa expressão. Oh, isto é cedo. Olha só, 10 horas da manhã e ele acha que ela acorda cedo. E aí ele diz assim, ó, on Sundays, aos domingos, I get up at noon. Ou seja, ele acorda aos domingos de que hora? Get up, levantar, acordar, né? Ele acorda ao meio-dia. E ela, por isso que ele achou que 10 horas eram cedo. E Amy diz, really? Ou seja, sério? Olha aqui, olha o uso do do de novo para fazer perguntas. Olha o auxiliar. Do you eat breakfast then? Olha a expressãozinha aqui que eu quero é eat breakfast. Olha só, eat breakfast é tomar café da manhã. Tomar café da manhã. Tomar café da manhã. Eat breakfast. Ele diz, você toma café da manhã depois, né? Ainda? Ele diz, sure. Sure é claro. I have breakfast every day. Olha só. Ele diz, do you eat breakfast? E ele responde com have breakfast. E o que seria, professor, have breakfast? É a mesma coisa que eat breakfast, tá bom? Isso aqui é só uma maneira de dizer, um sinônimo de você dizer tomar café da manhã. Essas duas expressões podem ser utilizadas, have breakfast ou eat breakfast. E aqui no texto ele diz, I have breakfast every day. Ou seja, eu tomo café da manhã every day, todos os dias. E ela diz, then, ou seja, então, let's meet, olha, vamos nos encontrar, meet, aqui, meet, encontrar, ou seja, let's meet, vamos nos encontrar at this restaurant, neste restaurante, at, olha a expressão de tempo, 1 o'clock, às 1 hora. Vamos se encontrar neste restaurante às 1 hora. De 1 hora. Por quê? They serve breakfast all day. Ou seja, serve é o que? Servir. Ou seja, eles servem breakfast, café da manhã, all day. Agora aqui a diferença. Every day é todos os dias. E all day é o dia todo. Ou seja, isso aqui é todo dia. E all day é alguma coisa que é ao longo do dia inteiro, né? Todo o dia e todos os dias e o dia todo. Essa é a diferença de every day e all day. E aí eu gostaria de primeiro, antes de ver as expressões de tempo que eu tanto mencionei, falar aqui com vocês sobre o Grammar Focus. Nós vimos na aula anterior como fazer perguntas com o Simple Present, né? E eu coloquei aqui, só que hoje nós vamos ver como fazer perguntas com Simple Present utilizando as Double Weight Questions. Professor, o que são Double Weight Questions? Em inglês existem umas palavrinhas que elas são utilizadas para fazer perguntas, que elas começam com WH. Aqui eu coloquei apenas 3, mas existem mais. E por isso que ela chama Double Weight Questions. Aqui nós vamos ver what, when e where. Professor, o que são essas palavras? Eu também coloquei aqui embaixo. What é o que ou qual. Um bom exemplo seria, por exemplo, what's your name, né? Qual é o seu nome? Where significa onde. E when, quando. Só que assim, olha, nas aulas passadas nós vimos que para fazer uma pergunta simples no presente simples, né? Nós utilizamos dois auxiliares, que são o do e o does. Quando que eu utilizo do ou does antes do pronome para fazer a pergunta? Do eu utilizo para o pronome you, I, you, we e they, né?
E o pronome, o auxiliar does, eu utilizo aqui, olha, com he, she e it. Aí nós temos alguns exemplos. Do you get up early? Olha, get up, levantar. Você levanta cedo? A próxima. Does he get up early? Por que does? Porque eu estou usando o pronome he. Olha. Ele acorda cedo? Agora aqui, olha. Does she study in the morning? Olha só. Ela estuda pela manhã? Does she study? Por que does e não do? Porque nós estamos falando de she, ela. Does it sleep all day? Ele dorme o dia todo, né? It, lembrando que it é ele ou ela, mas para coisas ou animais. Então, provavelmente um animal aqui. Ó. Ele dorme o dia todo? Aqui, work é trabalhar. Então, do we work at 8 o'clock? Nós trabalhamos às 8 horas? Por último, por que do? Porque eu estou falando de we, nós. Does é apenas para he, she, it. Do they take the bus to work? Olha aqui, take the bus, nós vimos também na aula passada, que é pegar o ônibus. Então, eles pegam o ônibus para trabalhar, para ir para o trabalho, poderia ser uma tradução. Só que aqui eu elaborei algumas perguntas com as double H questions, né, que são essas três palavrinhas. Olha só, como fazer uma pergunta utilizando elas no Simple Present. What time, olha só, que horas do you get up? Olha só, de que horas você get up, ou seja, você acorda. E aí, vejam aqui, olha, mesmo eu utilizando a double H question, né, o what, eu tenho que utilizar o auxiliar do aqui antes do pronome, igualzinho aqui, olha. Por quê? Porque é para indicar que é uma pergunta. Então, olha, what time do you get up? Eu não poderia dizer assim. Deixa eu dar um exemplo. Eu não poderia dizer what, assim, what time you get up. Eu não poderia falar assim, ó, what time you get up. Eu tenho que dizer what time do you get up. Agora lembrando, por que do? Porque do, eu estou falando do pronome you, né? Se fosse outro pronome, nós vamos ver aqui, eu tenho que utilizar o does. Olha só. What time does he get up? Get up. Por quê? Olha, does. Porque o pronome é he, ou seja, de que horas ele acorda. Olha só com o pronome she. Usando agora também outra double H question. Where, né? Que significa onde. Where does she study? Onde ela estuda? Olha só, eu preciso do does aqui antes do she para indicar a pergunta. Where does she study? Onde ela estuda? Agora utilizando when, que é quando. When does it sleep? Quando ele dorme? Né? Poderia ser quando ele dorme. É um jeito de você perguntar que horas ele dorme, por exemplo. Poderia ser what time does it sleep, mas também when does it sleep, quando ele dorme. Agora outra com where. Where do we work? Ou seja, onde nós trabalhamos. Lembrando que esse do, does aqui, ele não tem uma tradução nessas frases, é apenas para indicar a pergunta. Então, where do we work? Onde nós trabalhamos? Se fosse apenas do we work, seria nós trabalhamos. Mas quando eu botei where, fica onde. E agora para terminar uma com when, e o pronome they, que é eles ou elas. When do they take the bus? Onde eles pegam o ônibus? Ou onde elas também pode ser pegam o ônibus, né? Ou o auxiliar do aqui, antes do pronome. Para quê? Para indicar a pergunta. Se eu fosse dizer assim, onde ele pega o ônibus? A frase ficaria assim, ó. Vou colocar aqui no quadro. When does he take the bus? Por quê? Porque para o pronome he eu tenho que utilizar o does. When does he take the bus? Se fosse she, também, onde ela pega o ônibus? Agora, se fosse você, you, aí eu não posso utilizar o does. Eu tenho que utilizar aqui, ó, o do, tá bom? Então seria when do you take the bus? Onde você pega o ônibus?
Então essas são algumas questions com double-H, né? Com what, when e where. Existem outras, mas a gente não vai ver nesta aula. E aí a gente viu aqui no texto algumas expressões de tempo, né? At, in, on, Sundays. E aí existem algumas regrinhas para utilizar isso. Olha. São algumas, isso se chama prepositions of time, preposições de tempo. Times expression, expressões de tempo. Olha só, eu deixei aqui embaixo assim, ó, in, on e at. E aqui uma explicaçãozinha. In é geralmente utilizado para se referir a anos e meses. Olha aqui, ó. In January, in March, in October, ou seja, em outubro, em março, em janeiro, in 2010, em 2010, in 1998, ou seja, em 1998. Então, in é geralmente utilizado para se referir a anos e meses. E aqui, ó, on é usado para se falar de datas completas. Como assim? Datas comemorativas e dias da semana. Olha só. On Monday, na segunda-feira. On Tuesday, na terça-feira. On June 6th, ou seja, em 6 de junho. On April 25th, ou seja, em 25 de abril, né? On New Year's Day. New Year é ano novo. Agora, quando eu digo assim, New Year's Day, é dia de ano novo. É um dia, uma data específica. Ó. Se fosse apenas April aqui, eu não diria on, e sim in. Porque, olha, para meses, eu utilizo in. Mas eu estou dizendo um dia específico do mês. Então, eu utilizo on. Olha, em 6 de junho. Então, eu não digo in. Eu tenho que dizer on. Tá bom? São datas exatas, datas completas, como disse aqui. E também datas comemorativas. E aí, assim, olha, temos a outra expressão que é at. At é usado para ocasiões especiais. Como assim? Quando não se está especificando o dia. Ó, porque assim, aqui eu especifiquei, 25 de abril, o dia de ano novo. É aquele primeiro dia do ano novo, né? Dia 1º. Só que aqui, olha, at Christmas. At Christmas. Christmas é Natal, mas não é o dia de Natal. Eu estou me referindo à época do Natal, aquela época em que as pessoas comemoram a época natalina. Por isso que eu utilizo at. Easter é Páscoa. Só que quando eu digo at Easter, eu não estou dizendo que é no dia da Páscoa. Não é o domingo de Páscoa, né? Eu estou dizendo o quê? Que é na época, no período da Páscoa, tá bom? E aqui tem um exemplo também que é interessante, um caso à parte, que assim, on the weekend, aqui embaixo. On the weekend, weekend é fim de semana. É um caso à parte. Esta expressão é utilizada desta maneira no inglês americano, mas no inglês britânico é mais comum se ouvir at the weekend, né? Porque o weekend não é uma data específica. Final de semana, pode ser sábado, domingo, algumas pessoas até consideram a sexta-feira à noite, por exemplo, um final de semana. Mas aí, esse é um caso à parte, eu posso utilizar on the weekend, né? No final de semana, e também posso utilizar at the weekend. E para a gente terminar, vocês viram aqui no texto, né? Que isso aqui faz parte, também tem algumas expressões que fazem parte, que a gente vai ver aqui abaixo. Eu coloquei assim, olha. Daily routines. O que são, professor? O que são daily routines? Daily routines são rotinas diárias. São aquelas coisas que nós temos costume de fazer ao longo do nosso dia. Porque a gente vai ver isso aqui, professor. Se você for voltar aqui no texto, aqui tem algumas expressões que elas se referem a uma rotina do dia de alguém. Por exemplo, a hora que ela acorda, a hora que ela levanta no fim de semana, a hora que ele levanta no fim de semana. Se ele toma café da manhã, depois de acordar, mesmo depois do meio-dia. Essas coisas são rotinas diárias, daily routine. E aqui eu coloquei algumas expressões que pode compor a rotina diária de alguém. Tá bom? Existem inúmeras outras, e aqui eu coloquei alguns exemplos. Vamos rapidinho. I wake up, olha, eu coloquei em todas. I wake up, eu acordo. E aí eu posso colocar uma hora, né, nessas expressões. Wake up é acordar. Quando eu digo assim, I wake
wake up. Aí eu posso dizer at 9 o'clock. 9 o'clock. Ou seja, I wake up at 9 o'clock. Eu acordo às 9 horas. É um exemplo, né? I get up. Eu levanto. I take a shower. Take a shower é tomar um banho. I get dressed. Eu get dressed. Eu me visto, né? Me arrumo. I comb my hair. Hair é cabelo. Comb my hair. Eu pintei o meu cabelo. Ó, I have breakfast. Nós vimos lá no texto. Have breakfast. Eu tomo café da manhã. I go to work. Eu vou para o trabalho. I start to work. Eu começo a trabalhar. I answer emails. Ou seja, eu respondo e-mails. I have lunch. Olha só, have lunch é eu almoço. Olha, lunch não é almoçar. É o quê? Lunch, aliás, não é lanchar, é almoço, tá bom? I have lunch, eu almoço. I finish work. Eu termino de trabalhar, eu termino o trabalho. I arrive home. Arrive é chegar. I arrive home. Por exemplo, I arrive home 10 o'clock. Ou seja, eu chego em casa às 10 horas. I feed the dog. Eu alimento o cachorro. Poderia ser I feed the cat. Eu alimento o gato. I cook dinner. Cook é cozinhar. Então, cook dinner, eu cozinho, eu preparo a janta. Embaixo, I have dinner. Ou seja, eu janto. I watch TV. Eu assisto TV. I go to bed. Eu vou para a cama. E por último, I fall asleep. Ó, eu poderia dizer apenas assim, I sleep. Sleep, sem esse aqui, sleep, é acordar. Ou, aliás, é dormir, tá bom, pessoal? Sleep é dormir. Quando eu digo I fall asleep, eu estou dizendo eu caio no sono, né? É tipo assim, eu caio dormindo. Eu peguei no sono mesmo, estava super cansado, então eu caí no sono. Então isso aqui foi o conteúdo da nossa videoaula, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula.